É com grata satisfação que eu venho participar desse momento único, momento especial, que começou há um certo tempo, quando se iniciou a ideia através do Edilson e de Nieta, de contar a história daquele que foi um dos maiores nomes que eu conheci na história de Mossoró, com relação à humanidade, com relação ao serviço, com relação à benfeitoria. E eu conheci muito da personalidade, da pessoa que foi Miguel Faustino do Monte. Miguel Faustino, ele não apenas ele militou pela questão religiosa, mas Miguel Faustino, vocês vão conhecer através desse livro, a história dele como político, a história dele como abolicionista, certo? A história dele como humanista e um progressista que já naquela época se pensava numa futura Escola Superior de Agricultura, certo? Que hoje a gente conhece como FESA. Então, a história para jamais ser esquecida, sempre ser lembrado, nunca ser esquecido e ser lembrado como exemplo de vida e um legado para toda Mossoró, certo? Deixo aqui um abraço a todos. Realmente é um momento interessante da minha própria vida estar fazendo esse resgate do que a gente chama das ancestralidades, né? dos nexos que nos fazem sentido e que vêm de longe, das pessoas que estão atrás do que hoje nós somos, que nos formaram de certa maneira e nos fizeram ser quem somos. E esse legado, ele era um ponto no escuro, era um ponto sem iluminação, porque nós todos, descendentes de Miguel, não o conhecemos, com exceção de um outro primo que esteve diretamente com ele até os 4, 5 anos, todos nós tivemos a morte dele muito cedo. E a história dele não foi contada a nós, filhos e netos. Era, digamos, um ponto em interrogação. E, ao mesmo tempo, que nós somos e conseguimos ser hoje tem a ver com aquilo que ele é e com aquilo que ele fez como homem ligado à sociedade. O ponto de conexão mais importante do meu avô não é só o fato dele ter saído de um mundo de pobreza, do mundo da seca, da aridez, do cume da seca nordestina, que foi a maior seca, 1877, da qual ele esteve presente, na qual ele estava andarilho nesse momento, como comerciante, a serviço, e passou por todo o flagelo, junto aos flagelados, que é uma parte do livro que conta isso, como não só essa história que vem da seca e que supera a seca a partir de visão de soluções para a economia e a agricultura e a exploração industrial a partir do solo e da aridez do Nordeste. Então, ele é um dos primeiros homens que pensa o desenvolvimento industrial e comercial do Nordeste nas condições mais áridas e difíceis que se apresentam, não é? Que estão aí até hoje, mas com soluções tecnológicas novas e com empreendedores que já traçaram caminhos antes traçados. Esse é um dos legados e da importância da figura de Miguel. Ele era um empresário, ele era um homem do capital, da criação, de produção, ele era um produtor, não é? Que angariava, que não via limites para suas empresas, era um exportador de sal, exportador de algodão, exportador de borracha, de fibras, mas ele pensou em questões de ordem pública, que é um dos pontos que eu mais me interesso, que é o fato dele ter pensado a trazer as primeiras estradas de ferro. Ele foi um das cabeças, das lideranças que trouxeram o trem, não é? A chegada do trem em Mossoró.
ele trouxe a energia elétrica, ele fez a primeira barragem do Rio Mossoró, ainda com sacos de areia, era até muito risível, o pessoal fazia graça que ele tinha posto sacos de areia, mas foi a primeira visão de acumulação de água para vencer os períodos mais secos e trazer a piscicultura. Então, ele não foi aquele empresário que enriqueceu para o seu próprio umbigo, para a sua própria família. Ele fez abrangeu esferas de poder e de produtividade que visavam também benefício de uma comunidade maior. Eu acho que esse é o grande legado, talvez cristão também dele, porque não foi só de doações às igrejas, à igreja, né? A Igreja Católica, mas também doação à sociedade como um todo. Ele se mudou para o Rio ainda com 50, 60 anos, ele viveu no Mossoró os primeiros 40, 50 anos da vida, e depois foi para o Rio. E no Rio é que ele fez nascer a sua descendência. Todos nós somos cariocas. O único núcleo ainda no Nordeste, com quem eu me relaciono, é esse grupo de pessoas felizes e lindas que estão aqui ao meu lado, que vieram prestigiar, né? Então, nós não temos mais raízes nordestinas a não ser através dessa mesa. As outras raízes estão dentro de nós mesmos, estão dentro da nossa compreensão de que saímos daqui e que aqui estamos, né? Esse livro é uma iniciativa literária. Eu sou uma pessoa da área de literatura, gosto de organizar livros, fazer livros. Tenho um conjunto de livros grande, onde eu sou, sobretudo, organizadora, editora, apesar de também ser escritora e ter livros meus. Então, a obra é essa. Eu fiz como neta, mas fiz, sobretudo, como uma pessoa que crê em certos valores. Não seria qualquer avô que eu teria trazido a público. Foi este avô em especial, pelo que ele é. E é isso. Né? Miguel já rima com cordel, então vamos lá. Hey! Tendo de fato nascido no lugar de Tumutuca, meti o pé na cumbuca de Guamão. Entre o vivido e o narrado de ouvido, terra redonda que mira, um sol aceso que inspira. Bem versado em português, tirei de letraridez do professor Mancabira. E salvo pela mão paterna, conheci no mesmo ano professor de voz paterna de nome Emiliano. Contando letra e ajuda, tive o professor Arruda, grande letra, grande mestre, salvo engano, na cidade de Sobral, meu Ceará trabalhando de cachê bom cabedal. Adquiri estudando, estudei Camões Vigílio, tem da rima com auxílio, letra segui pelejando. E 7 vezes mil que diga, 7 vezes mil que diga, 7 vezes mil que diga. Gente, é o seguinte, vamos fazer uma animaçãozinha aí, vamos levar um ritmozinho aí, vamos junto comigo, vamos no ritmozinho aí, vamos coquear um pouquinho o Brasil, vamos. E 7 vezes mil que diga, 7 vezes mil que diga, 7 seca, secando os riachos, secando como os riachos, uma seca tão antiga. Uma antiga é a intriga do cachorro, mas o rato digo do cão e do gato. Entre o compasso e a régua, agonia sem dar trégua, me vi um bicho do mato. E agonia sem dar trégua, me vi um bicho do mato. Entre veredas e rotas, entrecruzando misérias, do calcanhar às artérias, peito dos pés batem botas, furna de onças e grotas. Montado em burro de sela, dor e sebo na canela, trotando para arrolar, ou seria amolar, a quem alguma parcela do ano estava devendo. Comigo me acompanhando, par de alpercatas chiando, seu andar meio morrendo, um olho nada prevendo, enquanto o outro se via
dormindo na pontaria. Sua disfarçada vidência tomava e dava ciência de tudo, quase tudo, meu guia. E formando a foita figura na montaria escanchado, seguia pauso pautado, faca de ponta à cintura, no ritmo da andadura. Mas eu quero dizer que foi através do José Edilson que essa história do vovô passou a ser recuperada pouco a pouco para mim mesma. Ele é um especialista em futucar documentos históricos. Ontem mesmo, no final da tarde, ele começou a me mandar textos e textos sobre Lauro Monte, pai e avô dessas criaturas que estão aqui. E eu lutando com ele, dizia, não pode ser Lauro Monte, eu não sabia que ele tinha morrido em 77, que ele era Rocha, Monte Rocha. Eu achava que ele estava delirando. Depois foi confirmado que ele tinha toda a razão. Então ele realmente é um pesquisador discreto, não é? Porque ele não aparece, não quer aparecer, e não gosta de falar. Mas é preciso dizer que todo esse trabalho tem muito a ver com o trabalho que ele faz escondido nos arquivos. Então é isso. Palmas para o nosso amigo. Pronto, aí está.